Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal e hoje nós iremos trazer as principais notícias do nosso giro de notícias sobre os fundos imobiliários, trazendo aqui para que vocês possam ficar muito bem informados como segue o mercado de fundos imobiliários. Nós vamos estar conversando principalmente sobre quatro temas. O primeiro, os fundos imobiliários anunciam uma oferta de 250 milhões, que é o HSAF, um fundo de CRI, que acabou de soltar para o mercado. A segunda informação é que o mercado de fundos imobiliários ele vem caindo e essa queda ela é superior àquela que aconteceu no dia 15 do 3. O SNFF11, que é o fundo de fundos da Suno, aumentou o dividendo aí em 56,9% em um ano, e fechando outra matéria que saiu falando sobre os benefícios e os riscos que se encontram fiáveis no atual momento, certo? Mas antes de passar para o conteúdo do nosso canal, peço para você que ainda não segue o nosso canal, que possa seguir o nosso canal, comentar, curtir, compartilhar, como também fazer sugestões no intuito de nós melhorarmos o nosso conteúdo disponibilizado para vocês. Começando pela primeira notícia, é a super oferta de 250 milhões do fundo HSAF, que ele é um fundo que investe principalmente em CRIs. O seu objetivo é crescer, ou seja, aumentar o seu valor patrimonial, aproveitar esse momento que nós nos encontramos agora de transição, de queda de Selic para subida de inflação, e aí fazia a sua quarta emissão de cotas. Essa nova emissão de cotas são aproximadamente 2.941.000 cotas. Essas cotas no valor aproximadamente de R$ 85, ou seja, sinalizando que está até interessante você entrar nesta nova emissão. No caso, a oferta, segundo os gestores, elas podem ser aumentadas em até 25%, ou seja, se todas essas cotas forem vendidas, ainda que a gente ainda quiser comprar, ela pode aumentar em até 25%, que faria com que esse lote de cotas pulasse de 2,9 milhões para 2,6 milhões e o fundo arrecadaria aí um valor bem maior, ou seja, conseguiria aí é, crescer ainda mais no cenário dos fundos imobiliários. Com relação a essa taxa de distribuição, segundo a própria gestora, o fundo vai cobrar uma taxa de distribuição de 2,77, que vai fazer essa taxa sair de R$ 85 para R$ 87,35. A data de corte, você que quer este fundo tem que ficar bem atento, porque o direito de preferência é no dia 25 de abril de 2024, só que o exercício em si mesmo começa no dia 29 de abril, termina no dia 10 de maio na B3 e dia 13 no escriturador, ou seja, fecha mesmo para valer, você vai ter acessos às cotas no seu home broker, principalmente a partir do dia 13. O valor mínimo da oferta, como nós já falamos, quando acontecer essa integralização segundo da subscrição de pelo menos 352,94 mil cotas, o que vai ser equivalente aí a 30 milhões, ou seja, o fundo está crescendo, é aquele famoso fundo imobiliário de crescimento. Não é para você que está começando agora. Aqui é para quem já está posicionado ou quem já tem uma boa base de fundos imobiliários, está querendo aí diversificar e apostar em um fundo imobiliário de crescimento para ter mais retorno e mais dividendo. Com relação ao número mínimo de cotas por investidor,
Cada investidor deve subscrever pelo menos 59 cotas, equivalente a R$ 5.015, sem taxa de distribuição primária, que pode acontecer, ou até mesmo com taxa. Mas no caso de houver taxa, aí esse valor iria subir para R$ 5.153,65, certo? Então, se você quiser aprender mais sobre esse fundo, você baixa o relatório gerencial dele, para que você possa conhecer ainda mais a carteira de crédito. A próxima informação é uma informação que vem se repetindo muito durante a semana, é que os fundos imobiliários eles estão caindo. Muita gente manda pergunta muitas vezes no Instagram por que os fundos imobiliários eles estão caindo. Não é que os fundos imobiliários estão caindo, a renda variável está caindo como um todo, não é somente os fundos imobiliários. As ações estão caindo, o Bitcoin também está sofrendo pequenas variações também para baixo. Os fundos imobiliários também estão caindo, ou seja, nós estamos em um cenário de queda devido a vários fatores, não somente no mundo, mas também no Brasil, principalmente as incertezas que rondam o nosso país. Então, é normal que a renda variável ela seja afetada e a renda fixa, muitas vezes, ela se torna atrativa nesse cenário de incerteza, porque no cenário de incerteza sempre as pessoas vão querer buscar segurança. Então, nós estamos num cenário bastante de medo. Então, o IFIX acabou fechando na casa dos 3.372,24 pontos, ou seja, uma queda de 0,2, o que fez com que o fechamento fosse o menor desde março de 2024. Essa tendência de alta ela acabou sendo interrompida, como nós vimos. O IFIX ele acabou recuando e, como nós já havíamos falado, sempre que os fundos imobiliários recuam, quem sobe é o Tesouro Direto. Por quê? Porque esses investidores deixam de comprar cotas de fundos imobiliários e vendem esses fundos imobiliários para comprar tesouros públicos, principalmente indexado a IPCA. Se você ver, tem muito conteúdo sobre inflação e 6, não tem mais conteúdo sobre Selic. Essa queda acumulada em abril traz aí como impacto uma queda de 1,2% em abril, em comparação ao último dia de março. Também, outra informação, dentro dessas maiores quedas do dia, o próprio HSAF11 registrou uma queda no dia, na casa de 3,72, e isso é muito normal, porque como o fundo anunciou uma subscrição, o que muita gente faz? Deixa de comprar, guarda o dinheiro para comprar a subscrição, logo o fundo cai. Também o Vino 11, do segmento de lajes corporativas, também caiu na casa de 1,62. E outro fundo que caiu foi o BCRI11, por causa daquela história lá do Cenez, né? Que é outro fundo imobiliário que estava dentro do BCRI11, que acabou desmembrando, e isso também causou uma queda no fundo de 1,57. As principais altas foram o Viu, que é um fundo imobiliário que apanhou muito por causa que ele se encontrou em quadros de inadimplência, mas passou por uma renegociação, o que fez ele subir 1,38% e ser negociado a R$ 7,34. O BCIA 11, que é um fundo imobiliário aí no segmento de fundos administrado pela Quineia, que teve alta de 1,15, e o BCRI 11, né, que acabou subindo 1,03. Nas lideranças, ainda permanece em primeiro lugar em negociações o MXRF11, na casa de 944 mil cotas. Em segundo lugar, o CPTS 11,
E em terceiro lugar, o VGHF11. VGHF11 que foi bombardeado por muita notícia ruim, porque vários youtubers começaram a produzir conteúdo falando mal do VGHF, porque ele entregou 8 centavos de dividendo e ele fez a aquisição de um próprio fundo da gestão. Então, foi produzido muito conteúdo quanto o VGHF, os investidores se assustaram, né? Porque principalmente a maioria dos investidores são CPF, eles acabaram vendendo essas cotas, isso acabou derrubando o VGHF, mas por outro lado, você que é cotista do VGHF11, apareceu aí uma excelente oportunidade de compra, uma das melhores oportunidades dos últimos 2 anos de você aumentar a posição no VGHF. Você tem que ficar de olho, principalmente se você é investidor, porque você está diante de uma excelente oportunidade. A próxima notícia, que também foi solta no mercado, foi o SNFF11, que é o fundo de fundos da Suno. Eles conseguiram, ao longo de um ano, aumentar o dividendo em 56,9%, ou seja, uma excelente notícia. Ou seja, o fundo de fundo ele consegue manter os proventos na casa de R$ 91,10 por cota até o fim do semestre, ou seja, ele não vai cair o dividendo, pelo contrário, já está garantido até junho, até o final de junho, início de julho, dividendos na casa de 90 centavos e R$ 1,10. Né? O pagamento de dividendo foi R$ 1,00 por cota no dia 25 de abril, tendo como base a posição do próprio dia 15 de abril, o que fez que o fundo anualmente apresentasse um dividendo de 14,35, ou seja, um dos melhores dividendos do segmento de fundo de fundo. Além disso, o fundo reportou um resultado líquido de 2,6 milhões aí no mês de março, o que equivale a 92 centavos por cota, derivado de receitas de 2,7 milhões, mais seguido de despesa de somente R$ 170 mil. Então, que é muito bom. Os fundos de fundos, geralmente, as despesas deles são muito baixas quando comparado à carteira, uma vez que eles vão administrar cotas de outros fundos. Também uma outra notícia muito importante ainda dentro desse fundo imobiliário foi o seu crescimento acumulado de 9,4 milhões ainda no primeiro semestre e, consequentemente, esse crescimento de 56,92 superior às melhores ações da bolsa. Então, para você que diz que fundo não cresce, o SNFF11 que acabou crescendo 56,92. As estratégias em março, né, que foram mais impactadas, foram as vendas de cota do TRXF11, que é um fundo de renda urbana, um dos melhores junto com HGRU11 e RBVA11, e também XPMOL. E, além disso, o fundo operou, ou seja, vendeu algumas cotas de IDSNEL 11, que é um fundo imobiliário da própria gestora, ou seja, diminuindo a exposição na própria gestão. GGRC 11 foi interessante vender porque está com a proposta de nova subscrição. HGLG 11 também. E, por outro lado, ele comprou 2 fundos imobiliários, LBVI 11, ZAVC 11 no mercado primário, e, além disso, comprou o SNLG 11, que é o fundo de logístico da Suno, e o BARI 11 no mercado secundário. Ou seja, excelente notícia sobre esse fundo SNFF11, que é o fundo de fundos da Suno. Logo, o patrimônio dele se passou para a casa de 263 milhões,
alocado R$ 93,09 por cota, alocado em 33 fundos imobiliários diferentes, sendo que ele tem uma boa concentração em REC 11, que ele é um fundo de papel, e XPLG, que é a segunda maior posição, na casa de 5,29. REC 11 não vem caindo, mas XPLG vem caindo, mas você não precisa se preocupar, porque se a cota cai não tem problema nenhum. O que interessa aqui é o dividendo, uma vez que o fundo não tem objetivo de vender suas cotas do XPLG, certo? Então, você tem que se preocupar com o dividendo, e o dividendo do XPLG continua o mesmo. A relação do preço sobre o valor patrimonial fez com que o fundo fosse negociado na casa de R$ 88,84, que faz com que ele esteja sendo negociado aí com um desconto de aproximadamente 4,6%, ou seja, você ainda consegue comprá-lo abaixo do seu preço sobre o valor patrimonial, um bom fundo até o momento que está entregando um dividendo maior do que 14%, ou seja, vem pagando muito. Uma outra matéria que acabou saindo foi com relação aos friagros, porque os friagros, eles como se fossem fundos de papéis do agro. E como você deve ter observado, vários fundos imobiliários têm pagado menos dividendo. Então, foi elaborada uma matéria trazendo as principais vantagens e desvantagens dos fiagros ao longo deste ano e qual é a previsão também para que possa acontecer durante esse ano. Então, como vantagens que foram aportadas do ponto de vista de investir em fiagros, foi primeiro a diversificação, uma vez que os fiagros eles oferecem uma importante resiliência, porque eles fazem parte de um dos principais setores da economia brasileira, que é o agro, permitindo você, que é investidor, né, conseguir diversificar a sua carteira e diminuir o seu risco. Por quê? Você tem fundo de papel, você tem fundos de CRI, né, de papel, você tem fundo de lajes corporativos, você tem fundo de renda urbana, você tem fundo de shopping, você tem fundo de fundo e também você tem os fiagros, ou seja, diversificando ainda mais a carteira. A outra informação são os benefícios fiscais, uma vez que os fiagros eles são isentos de impostos com fundos com mais de 100 cotistas. Já os outros fundos têm que ter mais de 5.000. Os fiagros não. A partir de 100, eles já são isentos, porque existe uma atenção do governo, principalmente em reduzir qualquer tipo de despesa dentro do setor agro, porque é o agro que puxa a economia. Também ele tem um retorno muito atrativo, porque os fundos, ou seja, os fiagros, eles têm um benefício histórico, porque o governo está sempre subsidiando o agro, o que torna sempre os retornos bem atrativos. Também a facilidade de baixo aporte. Você não precisa comprar uma fazenda, você não precisa comprar uma empresa do grupo segmento agro, não. Basta somente você ter R$ 10 ou R$ 100, você consegue tranquilamente comprar cotas do segmento do agro e aí já começar a montar a sua posição. Com relação aos riscos, aí sim, nem tudo somente é vantagem. O risco é a volatilidade, ou seja, você não tem garantia de rentabilidade, porque o próprio setor agro ele sofre volatilidade, não somente de fatores econômicos, mas também fatores das próprias oscilações climáticas que existem no nosso país, que é justamente o segundo ponto, né? O setor agro ele sofre muita influência das condições climáticas. Então você tem crises econômicas, mas também você pode ter crises climáticas que acabam afetando a distribuição de dividendo, muitas vezes causando inadimplência, muitas vezes esses fundos
acabam fazendo com que quem emitiu esses CRAs não consiga, muitas vezes, quitar esses CRAs. Então, é um cenário ainda um pouco complicado. E o risco de crédito, né? O risco de crédito, o principal fator é a inadimplência. Porque, por exemplo, se acontece alguma crise na China, boa parte do segmento agro do Brasil não tem para quem exportar. Então, afeta, por exemplo, na região sul e sudeste, o El Niño acaba muitas vezes devastando uma safra inteira. E isso muitas vezes acaba afetando não somente o produtor, mas também os investidores do segmento agro. Além disso, tem as flutuações cambiais, porque cada segmento dentro do setor agro ele sofre muito influências cambiais, como a safra do milho, a safra da soja, a safra do algodão, a safra da cana, dependendo de como o preço da cana está, essa cana pode ir para a mesa ou pode ir para os postos de combustível. Então, existem essas oscilações. E também as mudanças regulatórias, não somente nacionais, como internacionais, onde o setor agro tem que estar sempre se adaptando. Do ponto de vista de considerações para 2024, o principal ponto é a taxa de juros, que, segundo previsões, talvez não caia, ou seja, a gente comece a cair, mas não fique abaixo de 9%, e no início do ano a esperança é que fosse na casa de 8%, e se a taxa de juro não cai, fica difícil investir num setor tão arriscado quanto o agro. A seleção de ativos, ou seja, as mudanças regulatórias sobre a emissão de CRA obrigam esses fiagros a selecionar muito melhor os seus ativos, porque os CRIs e os CRAs passaram por uma mudança de regulação pela CVM, como você já deve saber, e também nós temos as oportunidades de investimento, que só vai acontecer principalmente se a Selic cair. Se a Selic cair, aí nós vamos ter sim um ótimo cenário, porque taxa de juro baixa financia o setor agro. Além de financiar o setor agro, essa baixa da taxa de juro causa com a isenção de impostos ou benefícios em determinados setores, o que facilita para que esse produtor ele consiga produzir mais e consiga lançar preços competitivos no mercado externo, certo? Então, essas foram as principais notícias do nosso giro de fundos imobiliários, trazendo para vocês as principais notícias para que vocês possam ficar atentos ao mercado de fundos imobiliários, né, que é tão interessante e que vem dando aí um excelente retorno. Claro que ele vem caindo, mas como vocês observaram, ele vem performando muito melhor do que outros segmentos de renda variável, como ações. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.